Salve taurinos e taurinas, belezinha meus amores? Sejam bem-vindos ao Otimístico, esse canal que é Chubiruba, belezinha e cheio das good vibes trazidas pelo nosso amigo Tarot, pelo seu amigo Johnny que vos fala, trazendo aqui a energia das vibes para o mês de junho, nessa leitura coletiva que não vai ressoar com todo mundo. Então pega para você aquilo que for pro seu core e o que não for você deixa soltar aí no fluxo do universo, porque com certeza vai ajudar outras pessoas como tu, beleza, Tatu? Lembra que é uma leitura coletiva, já falei. E lembra também que você pode ajudar muito esse canal fazendo o quê? Curtindo, compartilhando, se inscrevendo, deixando aí seu joinha. Se você se sentir vontade, vem fazer parte dessa colmeia tu também, beleza, Tatu? Vamos ver aqui então com o tarô mágico dos gatitos. Eu que nem gosto de gato, ó. Eu que nem gosto de gatos. Vamos ver com o tarô mágico dos gatos aqui as vibes para o mês de junho, para o signo de Touro. Já começamos com o Ás de Espadas, um mês de revelações, uns começos aí de uma consciência muito plena, né? Temos a carta do Louco com o Eremita. O que é que vocês estão pulando na solitude ou estão pulando dela? Na verdade, acho que vocês estão entendendo que tá na hora de sair da caverna, né? 8 de Espadas é exatamente isso, ó. 8 de Espadas está no meio da sua leitura, então tem gente que está se sentindo preso. Mas aqui é um preso, tá vendo esse gatinho aqui? É muito fácil você sair do novelo que você tá. Às vezes a gente problematiza demais uma situação. Às vezes a gente olha a situação um pouco maior do que ela realmente é. O meu terapeuta, ele faz um exercício que é você colocar os problemas, você imaginar os seus problemas na sua mão, e daí você começa a dar uma forma para esse problema, sei lá, como uma pessoa, um bicho, um cachorro, o que você quiser. E daí você imagina o problema do tamanho que você realmente acha que ele tem, e depois você começa a imaginar ele cada vez menor, até que você consiga fazer assim, ó, igual um mosquito. Amassou, já era. E você vai ver que realmente é a nossa mente aqui, ó, que problematiza e que engrandece demais os problemas que a gente acha que tem. Temos a sacerdotisa e um 6 de ouros. Mais uma, por favor. Eu gosto dessa energia aqui, tá? Temos a rainha de paus e o 6 de espadas. E o rei de ouros no fundo do deck. Rei de ouros é uma carta que representa vocês, né? Ouros é o elemento terra, elemento de vocês aqui. Desculpa, gente, eu tô trabalhando muito, tá? Levantando cedo, dormindo tarde, e é isso. É o que tem pra hoje. Olha, aqui tem esse rolê de você entrar o mês de junho, talvez com uma consciência, um despertar, um peteleco aí espiritual na tua vida. Sabe quando às vezes você tá assim, tipo, ai, não aguento mais, minha vida é difícil, tarará, e reclame, só reclama, meu Deus, aí vem a vida e vai assim, tá, cala a boca e presta atenção na sua vida e começa a olhar as outras vidas. Não é pra você comparar vidas, tá? Não estou falando de você olhar para o outro comparando com você, mas é você entendendo que, por exemplo, assim, cada um tem a sua realidade, e para cada um a realidade ela sempre vai parecer mais dura do que realmente é. Sabe quando um amigo seu vem te desabafar um problema e que daí você escuta o que ele tá dizendo e você pensa assim, tipo, nossa, mas é sério que é isso? Isso é tão fácil de resolver, é só você fazer isso, isso. Na tua cabeça, você tem a fórmula completa de resolução para a pessoa. Mas vai tu viver o problema. Porque a hora que é o que você vive, alguém vem falar para você que é muito simples de resolver, você fala, é porque você não tá na minha pele. Entendeu? E aqui tá falando para você que esse é um mês de compreensão, de levar a vida assim com um pouco mais de leveza, de sair, que ficar na sua caverna talvez é mais uma fuga do que uma resolução. Entendeu? Que eu acho que não é nem tanto lá, nem tanto sair assim, livre pela rua, mas também não é tanto se socar dentro de casa e se esconder da humanidade que vai resolver as coisas, não.
Não é porque quem assistiu o filme Premonição, eu não vou dar spoiler, mas tem um dos filmes do Premonição, se eu não me engano, é o filme 2, que a menina se tranca num quarto aonde não tem perigo nenhum pra ela não morrer. Como se resolvesse, né? Tipo, ai, vou me trancar aqui aonde não tem perigo nenhum, não tem perigo de nada. É um forte impenetrável. A morte não vai me pegar. Assista o filme. Eu tô falando do Premonição, que é o 2, tá? Não tô falando do 6, que ainda tá no cinema, não, porque eu fui assistir, não vou dar spoiler pra vocês. Mas aqui é exatamente isso. Tem gente que aqui que tá achando que a solução gigantesca do seu problema é você se afastar de tudo aquilo que pode ser nocivo. Porque talvez você já sofreu em algum momento, tenha medo de sofrer de novo, aí você se vê assim, sempre numa mesma armadilha, sabe? Preso, presa. Só que aqui tá falando que assim, meu amor, hoje você já sabe minimamente o que é justo pra você e o que você deseja. A sacerdotisa, ela é a bruxa queca do tarô, né? Ela ainda é a mestra dessa daqui, que é outra bruxa, que é a rainha de paus. E quando eu falo em bruxa, o que eu tô querendo dizer? Não tô falando de bruxa que fica com o chapéu pontudo igual esse aqui, falando, ó, abracadabra, não é a Lady Gaga. Eu tô falando... Eu tô falando de bruxa no sentido de tá, assim, você já tem uma evolução e um conhecimento sobre si, você já passou por tantos ciclos repetitivos aqui, que isso já te deu uma calejada. Então hoje você já sabe minimamente o que tem que ser possível dentro de uma troca, seja ela qual for a relação que a gente está falando, para você aceitar qualquer coisa. Hoje, no mínimo sinal de encheção de saco, digamos assim, você pega aqui seu barquinho, ó, sai de fininho, igual o Raul Gil cantava, pega o banquinho e sai de fininho, para manter o quê? A sua evolução, sua paz, parará, tarará. Só que assim, ó, eu costumo falar que é muito legal a gente fazer terapia por anos e anos e anos, mas quando é que você vai colocar a terapia em prática? Porque terapia não é só você visitar o seu terapeuta, é você também fazer tipo assim, ah, beleza, eu já passei X vezes por esse tipo de situação, então assim, agora eu não vou passar mais, eu vou ficar aqui igual a menina do Premonição num quarto sem nenhum tipo de coisa, e nunca mais eu vou sair. Aí você se prende num lugar assim mental, que tipo te priva de coisas boas da vida também, ó. Deixar você preso o tempo inteiro, olha só esse gato aqui, tem um monte de coisa acontecendo lá fora, bababá, bababá, e ele tá aqui assim, tipo, apático. Ele podia estar caçando uma borboleta, como esse outro aqui, podia estar pulando feliz, brincando, sabe? Então assim, vale a pena você não viver? E eu acho que essa é a realização que vocês vão ter aqui no mês de junho. O que mais? Vamos ver aqui com o tarô alquímico. Sim, porque eu uso vários. Que eu gosto de ter a confirmação de outros lugares. Eu vou tampar assim, ó, que o pipi dele tá aparecendo aqui. Aqui é a carta do mago. Nossa, muito gay falar o pipi, né? Não que seja um problema pra mim. Porque gay por gay, né? Entendeu, né? Mas eu digo assim, é muito fresquinho falar pipi. Eu não vou falar outras coisas que eu no meu dia a dia eu falaria, porque senão vocês vão ficar assustados. Mas aqui eu vou tampar, porque as coisas aqui da estátua tá aparecendo e tem gente que vai falar, oh, entendeu? Eu ia falar assim, então tá. Temos aqui a carta do mago. O que mais? O que mais? O que mais? Um 6 de espadas, de novo. Os ventos estão soprando para mudança. Você vai mudar, você vai no fluxo ou você vai querer ir no contrafluxo. 10 de paus. Olha, gente, tem gente que tá cansado de ficar enclausurado. Sai, mano. Sério, sai. Vai se mostrar pro mundo. Vai viver a vida, ó. Não fica aí fingindo que não tá vendo as coisas acontecerem. Você já tem uma sabedoria. É uma carta de número 2. Mesmo número da sacerdotisa, que é um 2 de espadas. O 2 de espadas, ele fala que o pior cego é o que não quer ver. Aqui, você, tipo, você não precisa tomar partido de um, de outro, de um lado, de outro lado. Segue o teu lado.
Segue o teu lado. Mas segue. A vida tá falando pra você se movimentar. Não dá pra ficar parado a vida inteira. E temos aqui a carta do mundo, ó. Tem um novo início. Um início que promete coisas muito boas. Muito boas ainda pra você. Imperatriz com a justiça, 5 de paus e os amantes. Tipo, é como se a vida estivesse falando pra você assim, mano, você tem tudo pra florescer, pra dar certo. E ao invés de você escolher aproveitar, você escolhe ficar num conflito interno, numa luta, numa mastigação de coisa que já não... Sabe assim? Sabe aquele ranço? Ficar alimentando ranço, mano. É a coisa mais burra que existe na face da terra, a gente ficar alimentando ranço. Esses dias eu falei uma coisa para um amigo. Sabe quando você dá um conselho que depois você mesmo põe um triplex na tua cabeça? E um amigo meu tava falando assim, Johnny, eu tô pensando em fazer uma faculdade, mas eu já tô com tantos anos. E eu tô fazendo uma faculdade, eu tô com 47. E aí ele falou assim, nossa, como é que você consegue, hein? Porque eu tô com menos do que você e fico pensando 5 anos ainda para estudar. Eu falo, mano, os 5 anos vão passar, você estudando ou não. Eu também pensava isso, sabe? Tipo, nossa, vão ser X anos até eu me formar. Só que os anos vão passar eu estudando ou não estudando, eu fazendo ou não fazendo. Então faça. Faça alguma coisa. É a mesma coisa aqui, gente. Não existe o quarto perfeito aonde a morte não te encontra. Porque a hora que chegar a hora dela, ela vai te encontrar, ela vai dar um jeito de entrar. E não adianta você fechar a porta, lacrar a porta, porque ela passa por uma fresta. Ela passa por lugares, às vezes ela nem passa. Ela já tá ali, você trancou a porta e esqueceu de olhar se ela não tava do teu lado. Você trancou a porta com ela dentro. Você trancou a porta com ela lá dentro. E ela tá assim, ó, com a foice assim, ó, tolinho. Essa bestinha. Você tá aí achando que tá me dando a volta. Existem coisas que a gente não tem o menor controle. O tempo, o passar do tempo, o mover da vida, o universo, a vontade do outro, o querer do outro. O nosso querer, às vezes, a gente não tem controle, porque a gente, às vezes, sabe quando você gosta de uma pessoa que você não queria gostar? Ou você desgosta de uma pessoa que você queria gostar, sabe assim? Tem horas que você pergunta, mano, por quê? Por que isso tá acontecendo? Por que eu me apaixonei por essa pessoa? Por que eu tô gostando desse trabalho? Por que eu tô trabalhando nesse lugar? Meu Deus, eu nem gosto de vir aqui. Por que eu tô aqui? Por que eu não saio? Aí, tá aqui, ó, você tá preso. Preso no quê que eu não sei? Preso no quartinho, achando que nada vai te acontecer. Não, eu vou trabalhar aqui porque aqui eu tô estável. Mano, não cai nessa bobeira mais não, que não existe isso hoje em dia não, tá? Estabilidade hoje. Temos aqui a carta da justiça. Isso aqui é o que você não tá vendo. A carta da torre. Já vamos falar dessa torre aqui. Nossa, com a carta da torre, o povo... Nossa, mano, fica assim, ó. Bagulho é doido, velho. Que medo, mano. 9 de copas. Vixe Maria. Vixe Maria, como diz o vídeo que eu sempre assisto. Rainha de paus, ó, tem uma ancestralidade muito forte aqui na tua vida, tá? Uma ancestralidade feminina aqui, tipo, uma energia, sei lá, de uma avó, de uma bisavó, tataravó, entendeu? É isso aí. Temos a estrela. Eu vou pegar só a primeira que caiu, porque caiu um turbilhão de carta aqui. Não vou pegar isso tudo, não. E temos a imperatriz aqui, de novo. Aqui é como se você tivesse medo de florescer, cara. E mina. E mano, e mina, e mona, e todo mundo, everybody, entendeu? Aqui é como se você tivesse um medo do caralho de florescer, das coisas darem boa. E aí é como se você visse, por exemplo, tipo... Ai, tá vindo uma situação que eu já julgo que vão me passar a perna pelas costas. Só que ao invés de você olhar pra trás e aprender com isso, você fica, tipo, fingindo que o atrás não aconteceu. Entendeu? Esse tarô aqui, ele é virado assim, ó.
180 graus. Então é como se fosse um fofoqueiro que tá olhando lá de trás aqui o que foi narrado ali na frente. A carta da torre, geralmente as coisas arrebentam, e aí a carta da torre só tem essa parte do negócio arrebentando. Então, às vezes, a gente só consegue enxergar o bom, o ruim da coisa. Mas a gente não consegue perceber que no romper de certos conceitos, de certos preconceitos, de certas ideias estabelecidas, tá? É nesse ir com o fluxo da vida, ó. A vida, tá vendo? Tem aqui um vento, a nuvem tá soprando o barco, ó. Tá falando pra você, mano, é hora de você viver. É hora de você sentir o gostoso da vida. Vai se apaixonar, vai... Quando eu falo de se apaixonar, não é se apaixonar por pessoas. Se for por pessoas, vá se apaixonar por pessoas também. Mas vai viver uma vida apaixonante. Vai mergulhar de cara nas coisas. Vai mergulhar de cara no novo. Vai trocar de trabalho. Vai fazer outra coisa. Vai conhecer gente interessante. Até um neto bastardo do teu bisavô, como já cantava o Faroeste Caboclo. Entendeu? Isso é o mais legal da vida. A vida é feita, os tesouros são feitos de momentos. Então, assim, ó, você teve uma péssima relação no teu passado, entenda que pra quem você era lá atrás, ela não foi tão péssima assim, porque você ficou lá, você perdurou lá naquele lugar. A gente tem essa mania de olhar pra trás e falar assim, nossa, meu ex foi horrível, foi um lixo, bababá. Eu sempre falo pra todo mundo, cara, eu amo todas as pessoas que passaram na minha vida. Hoje, eu só não gosto de quem elas escolheram se tornar, mas isso não é um problema meu. Eu não quero elas como elas se tornaram na minha vida, não cabe na minha vida, mas eu não deixo de amar quem aquelas pessoas são, o que elas representaram pra mim, porque quando eu amei essas pessoas e convivi com elas, eu também era outra pessoa. Eu tô falando no todo, tá? Tô falando de família, tô falando de amigo, tô falando de namoro, tô falando de tudo. Aí a gente tem mania de, tipo, cuspir no prato que come. Quando tá ali, tá ótimo. Daí virou as costas, ou fez um negócio, feriu o ego. E aqui tá falando, não, ó, honre o seu passado. Honre as suas histórias. Quando a gente fala de ancestralidade, a gente fala de passado. Quando a gente fala de vida passada, ontem é uma vida passada, já não tá acontecendo agora. Entendeu? Então honre as suas ideias, os seus aprendizados, as suas vivências. Honre as suas marcas. A minha avó, ela falava isso. Ela falava assim, não queira apagar as suas marcas porque elas são a sua história. Isso é interessante. Eu falei isso na terapia semana passada. E o meu terapeuta ficou assim, nossa, que frase bonita. Eu falei, minha avó, mulher foda, né? E aqui a gente traz, por fim, a carta da estrela. A carta da estrela tá falando, permita-se curar. É um tempo de cura, um tempo de renovo, um tempo de regozijo. O que é regozijo? É alegria. Então, cuidado vocês que têm a mania de ficar achando que nada é pra você, que tudo tem que ser o ruim, ou que todo mundo que chega até você vai te fazer sofrer. Aí daí você também não se abre pra ninguém, pra nada novo, tá sempre na mesmice, ó. Qual é o mínimo que pode acontecer hoje com a consciência que você tem na sua vida? Você triunfar, você já sabe pra onde você vai, mano. Você já sabe pra onde você vai, então você tá com medo de ir por quê? Se você tem ciência de pra onde você tá conduzindo a tua vida, você tá com medo de ir por quê? Essa é a pergunta que eu deixo pra vocês. Que junho seja um mês pleno de reflexões e que você possa ter muitas respostas que você procura. Meu TDAH tá na formiga que tá andando aqui, né? Aqueles, você é uma formiga, acabou, era uma vez um vídeo. Enfim, um beijo, vejo vocês no próximo vídeo. Não esquece de compartilhar, hein? Não esquece de se inscrever aí, ó.